Então, falando de mutação, o que que ocorre? Como é que ocorre uma mutação? Como eu tinha dito a vocês, a mutação ela vai ocorrer no DNA, lá no meu núcleo celular, onde ocorre o que? A receitinha para fazer o ser humano. Então, pode ocorrer mutações lá, onde? Quando tiver a reprodução celular. Reprodução não, desculpa, a divisão celular. Não pode falar reprodução celular. Se fala divisão celular, porque célula não se multiplica, se reproduz. Célula se divide. Então, isso aqui, nesse momento de divisão celular, tá certo? Vai ocorrer o quê? Uma mutação. E por que que essa mutação ocorre? Gente, por exemplo, uma flor está exposta ao sol, tá certo? Uma flor lá uma flor do deserto, tá bom? Então lá não tem incidência de raios solares muito grande, por quê? Porque está na zona equatorial do planeta, né? Porque lá é um lugar mais seco, não tem tantas chuvas, então não tem concentração de nuvens. Lá não tem muitas árvores, as árvores são de maneira dispersa, então é óbvio que as flores de lá elas têm muito mais acesso aos raios solares. Tá certo? E estes raios solares são que causam essa mutação são os raios UVC, UVA e UVB, tá certo? Então, esses raios solares podem causar mutação no gene celular, tá bom? Não é tão fácil assim você criar uma variação genética. O outro exemplo aqui, ó, é a radiação ionizante. O que seria a radiação ionizante? Vocês já devem ter estudado em física sobre isso. A radiação ionizante, gente, é o que? O homem, ele cria equipamentos, né? Ele faz alterações nos elétrons, tá certo? Por exemplo, existem exames de hospitais que são realizados como por exemplo, a tomografia, a ressonância magnética, né? O tratamento de radiologia é utilizado o quê? É utilizado radiação. E essa radiação, ela causa mutação celular. Então, a radiação, gente, é o quê? É um fluxo de elétrons, tá certo? Que é capaz de tirar elétrons de outro lugar. Então, se vocês prestarem bem atenção, toda a vida é baseada em átomos. E os átomos, eles sofrem interferência do meio. Tá certo? Então, se eu ficar exposta, se eu trabalhar, por exemplo, fazendo raio-x de pessoas, eu estou exposta à radiação ionizante. Então, as minhas células, elas podem desenvolver um câncer, tá certo? É tanto que as pessoas que trabalham nesses locais, elas só trabalham 15 anos. Olha aí. Então, se eu resolver trabalhar de técnico de radiologia, eu só vou trabalhar de minha vida 15 anos. Por quê? Porque a estimativa de que uma pessoa vai desenvolver o câncer é muito maior. Então, esses trabalhadores trabalham menos. Outra característica, outra questão muito importante, gente, é o fato da alimentação atual. Por quê? Porque existem, por exemplo, aqui vocês estão vendo alguns docinhos, tá certo? E esses docinhos, eles têm o que? Eles possuem corantes, e esses corantes, gente, eles possuem neles mutagênicos químicos. Então, toda a alimentação atual industrializada, ela possui mutagênicos químicos, que são corantes. Esses corantes, em contato com as células, eles causam mutações. Tá certo? Outro grande exemplo também são os vírus. Então, os vírus, eles têm capacidade de entrar na célula e fazer com que a célula trabalhe para ele. Então, os vírus, gente, eles são grandes causadores de mutações em bactérias, em seres humanos, tá certo? Os vírus são largamente conhecidos como grandes agentes que causam mutações celulares, tá bom? Mas será que a mutação é ruim? Será que é ruim a mutação? Ou será que existe alguma mutação que causa efeito positivo? Desculpa aqui a digitação agora que eu tô vendo, tá certo? Vocês vão me perdoar. Então é o seguinte, a mutação, gente, ela pode ser má, tá certo? Mas ela também existe mutação boa. Então, as mutações, gente, elas vão contribuir para quê? Para que existe variabilidade de indivíduos. Então, vai ter uma florzinha branca, vai ter uma florzinha com tracinho amarelo, vai ter uma florzinha com tracinho vermelho, vai ter uma florzinha que as bordas são redondinhas, vai ter uma florzinha que a borda é assim, como um babadozinho. Então, a mutação é boa, porque ela vai causar o quê? Variabilidade de espécies.
Por exemplo, vai ter pássaro azul, pássaro amarelo. Tudo isso aí são mutações que vão ocorrer lá no DNA dos indivíduos, causando variabilidade, resistência e, assim, a diversidade biológica que nós conhecemos atualmente, tá certo?